Pessoal, tudo bem? Olha só, então começando aqui a nossa sexta aula aí da parte do curso preparatório aí para a Assembleia Legislativa. A gente está então no raciocínio lógico, que são as proposições. Na aula passada a gente fez várias questões ali do nosso material, do nosso livrinho, da nossa apostila, que vocês têm aí na área do aluno, que eu sugeri que vocês façam, nem que seja imprimam a parte ali dos exercícios, não precisa a parte teórica. E aí a gente fez vários exercícios. Bom, mas aí na aula de hoje eu preparei para vocês, na verdade eu selecionei aqui provas da Banca Fundatec. Então nós temos aqui nesse material complementar, que também está aí na área do aluno e o pessoal do presencial que eu entreguei, a primeira prova que aparece aqui é a prova da Defensoria de Santa Catarina, feita pela Banca Fundatec. Depois, em seguida, tem duas questões ali, que é a 28 a 31, na terceira página. Essa aqui é da prova da Brigada Militar. Já vou explicar o porquê que eu coloquei essas questões. Depois, mais adiante, vem a prova da Secretaria da Saúde, feita pela Banca Fundatec. E depois, por último, que aparece um desenho aqui, ó, essa foi a prova da Polícia Civil aqui do Rio Grande do Sul, feita pela Fundatec. Bom, mas por que eu coloquei essas questões, gente? Essas questões aqui são as provas que a professora chamada Magda fez e que fará a nossa prova da Assembleia Legislativa. Então, essas provas é da mesma professora que fará a parte lá do raciocínio lógico, da matemática na prova aí da Assembleia Legislativa. Então, isso é para a gente ficar, então, se familiarizar aí com os conteúdos, de que forma ela pergunta na prova. Gente, então eu vou agora falar dessa primeira parte aqui, eu vou fazendo as questões com vocês. Eu vou começar ali pela questão de número 40. A número 40 diz assim: a construção da tabela verdade da forma, aí eu vou numerar conforme os números. Eu coloquei exatamente os números da prova, né? 40, 41, 42. Então, 40 diz assim: a construção da tabela verdade da forma P e não Q, então não P. Então, a gente lê dessa forma aqui, né? P e não Q, então não P. Então vamos lembrar, o que a gente viu? Aí nesse cantinho aqui eu vou escrever. A gente viu lá das proposições, e a gente fez vários exercícios na última aula, os famosos aí conetivos. O que são os conetivos? Os conetivos ligam duas proposições simples virando uma proposição composta. Então, quando a gente tem assim o A e o V, lembrar que o V na lógica representa o conectivo ou. Então, a gente diz A ou B. Então, a gente lê isso aqui dizendo A ou B. Depois a gente tem o V virado, que na lógica representa o conectivo E. Então, a gente lê A e B, esse V virado aqui. Quando a gente tem essa flechinha que aponta para a nossa direita, então esse aqui é o conectivo então. Então a gente lê assim, ó, A, então, B. E depois a gente tem esse outro conectivo, que é a flechinha da ida e da volta, que a gente vai chamar de C e somente C. Tá? Então, isso aqui, claro, isso aqui é coisas que a gente já viu, mas eu estou mostrando aqui para que a gente agora trabalhe nesse nosso encontro, sexto encontro, só fazendo questões aí da parte do raciocínio lógico, dessa lógica aí das proposições. E lembrando a tabuada lógica, quando a gente tem um conectivo ou, lembra que eu falei para vocês, basta uma dessas proposições ser verdade,
Eu posso até não saber essa daqui, que vai dar tudo verdadeiro. Quando se tem um conectivo ou, basta uma delas ser verdade para que todo o resultado final dê verdadeiro. Basta uma delas ser verdade para que tudo dê verdadeiro. Já o conectivo e, o e só é verdade quando os dois valores forem verdadeiros, para que tudo dê verdade. Então não esqueçam que os conectivos ou e, ele é um ao contrário do outro. O ou, basta uma das proposições ser verdade que vai dar tudo verdadeiro. E o e só é verdade quando as duas forem verdade. Já o conectivo então, a gente gravou como? Quando é que o então é falso? Só tem uma maneira de dar falso, porque as outras serão todas verdadeiras. Somente quando o que vem antes do então for verdade e o que vem depois for falso. Que aí a gente vai gravar a Vera Fischer. Se for a Vera Fischer, vai dar tudo falso no conectivo então. Já o ser e somente ser, ele só é verdadeiro quando os valores lógicos C e somente C, os valores lógicos forem iguais. Ou seja, ambos verdadeiros, ó, C e somente C. Se for verdade, verdade, ou falso, falso, tudo isso aqui vai dar verdadeiro no final. Tudo isso aqui vai dar verdade, se os valores lógicos forem iguais. Então, isso aqui é o que a gente viu chamado de tabuada lógica, né? A gente vai ter que lembrar do conectivo ou, do e, do então e ser e somente ser. Na lógica, a gente viu que quando aparece o tio assim, a gente lê isso aqui não há. E quando aparece esse símbolo aqui chamado de cantoneira, também é a mesma coisa. Então isso aqui a gente lê não há, isso aqui a gente lê não há. Lembrando que se isso aqui for verdade, se o a for verdadeiro, o valor lógico disso aqui for verdade, então quando a gente nega isso daqui, o valor lógico passa a ser falso. E quando o a for falso e a gente nega, ele vira verdadeiro. Então eu não posso esquecer que negar na lógica é trocar o valor lógico. Então se uma coisa é verdade, tu nega, ela vira falsa. Se ela é falsa, tu nega, ela vira verdadeira. Então aqui está um resuminho que a gente viu a aula passada e a gente trabalhou com esses conectivos, trabalhamos com negação também. Tá, agora nessa questão aqui, eu tinha que construir essa tabela aqui. O que na prova eles colocaram? Se vocês olharem ali, ó, eles deram o início da tabela verdade. Então como é que eu monto a tabela verdade? A gente monta assim, ó, só o P, só o Q. Agora tu dá prioridade sempre para cobrinha ou cantoneira, quando aparece ali. Aí aqui aparece, ó, a gente lê não Q. Depois eu escrevo essa aqui, não P. Agora, como aparece o conectivo então, eu falei para vocês que o então tu deixa por último. Então escreve essa parte aqui, ó, P, E, não Q. E agora toda a nossa proposição composta, que aí ela fica desse jeito aqui, né? Então, olha só, eu escrevi só o P, só o Q, coloquei o não Q, coloquei o não P, coloquei só essa parte aqui e depois coloquei toda ela. Lembra que a tabela ela é uma crescente e é para nos ajudar. Lembrando que nessa tabela a gente faz aquele retângulo. Lembrando que isso aqui a gente vai chamar do nosso cabeçalho da nossa tabela. E esse espaço que ficou aqui vai ser a quantidade de linhas que a gente vai ter que colocar na nossa tabela.
E como é que a gente coloca o número de linhas, gente? É sempre 2 elevado na n, onde aquele n representa o número de proposições. Número de proposições para a gente saber qual é a quantidade de linhas que a gente vai ter na tabela. Bom, quantas proposições eu tenho aqui? Então a gente sempre grava assim. Para a gente saber o número de proposições, é sempre a quantidade de letras diferentes que aparecem aqui. Nós só temos 2 letras diferentes, que é o P e o Q. Então vai ficar 2 elevado na 2, que é 2 vezes 2. Então nós teremos na nossa tabela 4 linhas. Então aqui eu vou ter 4 linhas. Fazendo essa tabela, então a gente vai dividir isso aqui ao meio. Cada parte dessa eu divido novamente a metade. E aí eu vou ficar com exatamente as minhas 4 linhas aqui. Agora eu faço as minhas colunas. Ó, aqui tem uma coluna, aqui tem outra coluna, certo? Então tá aqui a nossa tabela. Bom, agora, gente, notem que aqui eles nos deram já as informações ali, ó. Tu sabe que aqui é VV, VF, FV e FF. Isso aqui eles nos deram. Tá ali no enunciado da questão. Ó, verdade, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Qual é a pergunta nessa questão? Ele quer saber o resultado de tudo isso aqui, o resultado final. O que é essa coluna aqui vai dar? Ah, vai ser tudo verdadeiro, vai ser tudo falso, vai estar misturado, qual é a ordem? Então a gente tem que completar. Essa era a pergunta dessa questão de número 40. Então vou trocar a cor da caneta. Vamos lá, vamos completar a nossa tabela. Como é que eu completo o não que aqui? Então a gente viu em aulas anteriores que a gente olha para o que já está preenchido e vou preencher o não que. Como isso aqui é uma negação, esse símbolo de cantoneira ou til, que é a mesma coisa, então tu troca o valor lógico. Se aqui é verdade, aqui fica falso. Se aqui é falso, aqui fica verdade. Se aqui é verdade, fica falso. Se aqui é falso, fica verdadeiro. Como é que eu completo essa daqui do não P? Aí eu olho para cá e vou trocando os valores lógicos. Então vai ficar falso, falso, verdade, verdade. Ó, falso, verdade, verdade. Ficou o contrário. Agora, como é que eu completo essa daqui? Aí tu vai olhar para o P que está aqui preenchido, tu vai olhar para o não que está aqui preenchido e tu vai usar a regrinha do conectivo E. Lembrando que o E só é verdadeiro quando as duas forem verdade. Então, ó, verdade e falso, vai dar falso. Verdade e verdade, ah, aqui deu verdadeiro. Falso e falso, vai dar falso. Falso e verdade, vai dar falso. Lembra que o conectivo E, quando aparece um falso, tu nem precisa pensar na outra. Tu já sabe que vai dar tudo falso, ó. Verdade, falso, deu falso. Verdade, verdade, deu verdade. Aqui, ó, já começa com falso. Eu não precisaria nem olhar para essas, porque eu já sei que vai dar falso. Agora vem a minha última coluna, que é a principal. Para quem que eu vou olhar? Então a gente vai olhar aqui, ó. Vou destacar aqui com a caneta colorida. Tu vai olhar para essa que tu já preencheu e tu vai olhar para essa daqui. Tu vai olhar para essas duas e tu vai fazer a ligação com qual conectivo? O conectivo da flechinha que aponta para a direita, que é o então. E o então só dá falso quando der a famosa Vera Fischer. Só tem um porém. O então é o único que tu tem que seguir a ordem. Quando tu tá lá no conectivo ou, também já falei isso em aulas anteriores, na tabela, tanto tu faz ler daqui para cá ou dessa para cá.
O conectivo e, a mesma coisa. O conectivo se e somente se, também a mesma coisa. Tanto faz tu ler daqui para lá ou dessa para cá. Mas o conectivo então, esse sim, tu não pode trocar a ordem. Tu tem que ler exatamente daqui para lá. E se eu ler daqui para cá eu vou errar. Então eu tenho que ler como a gente está acostumado, a nossa esquerda para a nossa direita. Porém, tu tem que ver aqui na tabela quem vem primeiro. Vocês viram que primeiro vem P e não Q, que está aqui? E então não P, que está do lado. Então, ao invés de eu ler daqui para lá, ó, eu vou me virar. Eu vou ter que ler dessa para essa. Por causa do conectivo então. Aí como é que fica falso, então falso? Vai dar verdade. Verdade, então falso. Ó, Vera Fischer, falso. Aqui começa com falso, não tem mais como dar a famosa Vera Fischer. Então, verdade, verdade. Lembra que o conectivo então só tem uma maneira de dar falso. Quando o que vem antes do então for verdade e o que vem depois for falso, que a gente grava como V de Vera, F de Fischer, aí eu sei que vai dar falso. As demais combinações vão ser todas verdadeiras. Então esse aqui é o resultado final. E esse resultado final a gente encontra na alternativa B, né? Brasil. Então tá aqui a resposta, letra B, Brasil. Tá, essa daqui, gente, então é a construção da tabela. Como eu falei, isso aí que a gente viu em aulas anteriores, a gente fez muita tabela, mas sempre é bom a gente fazer de novo, aí a gente está gravando a tabuada lógica e compreendendo melhor aí a parte das proposições. Como eu falei para vocês, a prova da banca Fundatec em relação a outras bancas, ela é uma prova, não vou dizer que é fácil, mas ela se torna acessível se a gente comparar com outras bancas. Fundação Carlos Chagas, o CESP, ESAF. Então, nessa prova aí da parte das proposições, para quem está estudando, gente, fazendo bastante exercício, tem como a gente gabaritar essa parte. E eu digo assim, nós somos a menor parte, porque a maior parte acaba não estudando, então o pessoal vai mal nessa matéria, né? Então a gente acha assim, não, então todo mundo vai bem. Não, a maioria acaba indo mal e dá para a gente fazer uma boa pontuação. Lembra, é só questão de costume, saber montar a tabela e saber a tabuada lógica. V é o ou, o V virado é o e, flechinha aponta para a direita é o então, flechinha aí de volta, C e somente C. O tio ou cantoneira tem o mesmo significado, que seja que a gente lê não há. E lembrando, sempre quando tu nega, tu troca o valor lógico. O que é verdade vira falso. E se tu nega o que é falso, vira verdadeiro. Agora vamos para a questão 42. A 41, gente, ainda não dá para fazer, porque aquela questão 41 ela é de matemática, que a gente vai ver depois. E não é uma questão difícil, vocês vão ver depois quando a gente estiver vendo matemática. Agora vamos para a 42. A 42 dessa prova que caiu, essa prova foi realizada no dia 22 de janeiro, agora desse ano, é uma prova recente, dessa professora que fará a prova aí da Assembleia Legislativa. Olha o que diz a 42, gente. Antônia, Mário e Paula são advogados que atuam exclusivamente em uma das seguintes áreas do direito: família, trabalhista ou criminal, mas não necessariamente nessa ordem. Sabendo que Antônia não atua na área de família, Mário ou Paula atua na área trabalhista, Paula e Antônia não atuam na área trabalhista. Deduzimos ser verdade. Esse deduzimos é a mesma coisa que o que nós podemos concluir.
Então significa que aquelas frases que vieram antes da palavra deduzir, aquelas frases são todas verdadeiras. Tá? Ah, mas por que eu sei isso? Porque ele me dá as frases e o que a gente pode deduzir? Sendo assim, portanto. Aquela questão ali, gente, a gente pode fazer uma tabelinha e aí, claro, que fica a critério de cada um. Eu vou fazer a tabela para eu poder explicar. Mas tem muita gente que diz assim, ah, ô Bart, eu nem faço tabela para resolver essa daí. Mas a gente tem que pensar assim, quando a gente não constrói uma tabela do jeito que eu estou falando, não esqueçam que lá no teu raciocínio, no teu pensamento, que é só tu, né? Ninguém está no teu pensamento junto contigo ali. Querendo ou não, tu está fazendo uma tabela. Então aqui eu vou mostrar fazendo uma tabela que fica então até de modelo para quem tem dificuldade nesse tipo de questão. Olha só, a gente pode fazer bem rápido. Eu vou botar o nome aqui da Antônia. Depois a gente tem o nome do Mário e depois a gente tem a Paula, que são advogados que atuam nas áreas do direito, que são família. Depois a gente tem trabalhista e a outra área que é a criminal. Aí a gente monta aquela famosa tabela aqui, né? Eu vou montar a tabela. Ó, aqui nós temos a tabela. Aí eu faço as colunas aqui. Então notem que é uma tabela de dupla entrada que a gente chama. Por que dupla entrada? Porque a gente relaciona, por exemplo, assim, a Antônia, será que ela é família? A Antônia, será que é trabalho? A Antônia, será que é crime? O Mário, será que é família, trabalho, crime? Paula, a mesma coisa. Aí, olha só o que diz na nossa primeira frase. Antônia não atua na área de família. Então, eu já sei que a Antônia não atua na área de família, eu vou botar um xizinho. Agora, eu tenho aquela frase, que é a segunda, Mário ou Paula não atua na área trabalhista, mas tu tem um ou. Lembra quando tu tem um conectivo ou, basta uma delas ser verdade para que tudo seja verdadeiro. Então, eu não vou pegar essa, eu vou pegar a última, ó. Paula e Antônia não atuam na área trabalhista. Não esqueçam que toda essa proposição, toda essa frase, ela é verdadeira. E tu tem o e. O e é verdade quando as duas coisas são verdade. Então tu sabe que a Paula não trabalha, a Paula não atua na área trabalhista e a Antônia também não atua na área trabalhista. Olha só, gente, quando tu faz isso que eu nem marquei ainda a segunda informação. É só tu olhar para a tabela, ó. A Antônia não trabalha na família, atua na área de família, nem trabalhista. Então ela só pode ser o quê? Criminal. Eu vou botar uma bolinha. Se a tal da Antônia é da área criminal, o Mário não pode ser criminal e a Paula também não pode ser criminal. Aí notem, gente, que agora aqui, ó, eu já consigo completar a da Paula. A Paula não é trabalho, a Paula não é crime, então a Paula só pode ser família. E se a Paula é família, o Mário não pode ser família. Aí só sobrou para o Mário o quê? Trabalhista. Então notem, gente, que eu nem usei a frase do meio. Eu só usei a primeira e a última, sabendo que aquelas frases ali são verdadeiras, aquelas proposições. Tá? E agora, pode ver, ó, se tu analisar do meio, tu já vai ver aqui pela tabela, ó, Mário ou Paula atua na área trabalhista. Se tu olhar o Mário atua na área trabalhista. Já a Paula, não, mas tá certo porque tu tem um conectivo ou. Quando se tem um conectivo ou, basta uma delas ser verdade para que tudo dê verdadeiro, quando se tem um conectivo ou.
Só vai dar falso quando as duas forem falsas, né? E se as duas forem verdade, também dará verdadeiro. Essa é a tabuada do conectivo ou. Portanto, a resposta aqui que a gente deduz, então a gente vai deduzir que a Antônia é criminal, Antônio atua na área criminal, o Mário na área trabalhista e a Paula na área de família, fechando letra D, Dinamarca, né? Ó, Antônio atua na área criminal, o Mário no trabalho e a Paula na família. Isso está marcado aí na letra D, Dinamarca. Então pode ver, ó, uma questão que dá até para a gente considerar tranquila, né? Faz a tabelinha ali, a gente acha rápido ali a resposta. Bom, agora, gente, na outra página, a gente... Sim, Vânia. Claro. Isso é a tabela do ou. Qual? Essa aqui? Ah, é, verdade. Obrigado. Eu pensei uma coisa e escrevi outra, mas obrigado. Isso mesmo. Falso ou falso é falso. Tá? Aí, claro, aí o verdade, quando aparece uma vez, já vai dar verdadeiro, né? Obrigado. Depois, gente, na segunda página, aquelas ali são todas de matemática. A 43, que é de análise combinatória, 44, que é de progressões, e a 45, que é problemas aritméticos. Tudo isso aí a gente vai ver. E não são questões difíceis. Depois a 28 e a 31, que ficou numa página sozinha ali, é porque essas são da Brigada Militar, que também é da mesma professora que fará a prova aí da Assembleia Legislativa, mas também é matemática, então a gente vai deixar para depois, certo? Agora, a gente vai lá para a questão número 29, que aparece assim, ó, raciocínio lógico, legenda para os símbolos lógicos. Vocês viram que eles deram ali uma legenda, né? Uma legenda. Então, a gente tem a legenda ali e depois já vem as questões e já vem ali a questão de número 29. Então, vamos ver ali a questão número 29. Gente, lembrando que na lógica a gente tem duas coisas importantes. O que a gente chama de equivalência e o que a gente chama de negação. Negar na lógica é trocar o valor lógico. E equivalência é quando uma coisa é verdade e essa proposição, eu tiro um conectivo e troco por outro, eu mudo algumas palavras na frase, na contramão, em sentido contrário, e ela continua sendo verdadeira. Ela era verdade, continua sendo verdade. Ela era falsa, continua sendo falsa. Então, elas são equivalentes. Agora, quando há troca de valor lógico, aí a gente chama, então, de equivalência lógica. Tá, o que a gente viu dessa parte de equivalência, que é bem importante, e de negação? Então, eu vou fazer aqui o resuminho, que também eu já fiz em aulas anteriores, mas para a gente gravar bem isso aí e não ter perigo de esquecer. Então vamos começar, gente, pela negação. Ó, negação. Quando nós vamos negar uma frase como essa daqui, ó, A ou B, quando tu vai negar o conectivo ou, como é que a gente nega o ou? Esse ou vai virar e tu nega o que vem antes e nega o que vem depois. Aí fica desse jeito. Só que do jeito que eu escrevi, gente, isso é igual a isso. Mas se eu pegar só o que está dentro do parênteses, isso aqui é a negação e tudo isso é a negação. Lembra que eu falei para vocês? Se eu escrevo assim, ó, não é verdade que
não é verdade que João vai ao cinema